Muito bem. Nessa aula vamos continuar o estudo do fato gerador. Vimos na aula passada a questão do fato gerador sob condição suspensiva. De acordo com o artigo 117, inciso 1º, na condição suspensiva, a obrigação só surge com o implemento da condição. Dei o exemplo de uma indústria mandando o produto para um parque de exposições. A obrigação de pagar o ICMS só vai surgir no caso do IPI se ocorrer a venda lá na exposição. Vamos voltar para a nossa imagem, só para recordarmos isso. É a condição suspensiva. Ou seja, quando a prática do ato, ou a celebração do negócio, no caso a prática do ato da mercadoria sair da indústria para o parque de exposições, para lá ficar exposta e ser vendida, não surgiu a obrigação de pagar o IPI, porque o fato gerador está sob condição suspensiva, que depende do implemento da condição. Mas aí sim, vendeu lá, ocorreu o implemento da condição e surge a obrigação de pagar o IPI. Muito bem. Mas agora, minha gente, nós precisamos saber, entender o artigo 117, inciso 2º, que é a condição resolutória, ou também chamada resolutiva, tanto faz. Então, o que determina o nosso artigo 117, inciso 2º? Em se tratando de condição resolutória ou resolutiva, a obrigação surge desde a prática do ato ou da celebração do negócio. E, ao contrário da condição suspensiva, ao ocorrer o implemento da condição, acaba a obrigação. Resolver a obrigação em direito é acabar a obrigação. Por isso, condição resolutória ou resolutiva. Vamos dar uma olhadinha na nossa imagem também. Então, em se tratando de condição resolutória, desde a prática do ato ou da celebração do negócio, surge a obrigação e, ao contrário da condição suspensiva, ao ocorrer o implemento da condição, acaba a obrigação. Nós vamos ver agora exemplos disso no direito privado para depois jogarmos para o direito tributário. Então vamos lá. No direito privado, vamos imaginar que você atropelou um indivíduo, o indivíduo teve leves escoriações, quebrou 2 braços, 2 pernas, algumas costelas, o maxilar inferior e teve traumatismo craniano. Mas está bem. Está bem. Bem mal, né? Mas vai ficar no hospital durante 2 meses e ele está desesperado porque ele sustenta a sua família com biscate. E não sabe como sustentar a sua família durante esse período. Então você vai no hospital e diz assim: meu amigo, não se preocupe, enquanto o senhor estiver aqui no hospital, eu vou lhe dar 2 salários mínimos por mês para você sustentar a sua família. Neste caso, ao celebrar o negócio com o indivíduo, já existe a obrigação de você pagar a ele. E ao contrário da condição suspensiva, quando ocorrer o implemento da condição, que é o fato de ele sair do hospital, resolveu, acabou a sua obrigação. Então, voltando para a nossa imagem, na condição resolutória, a obrigação surge desde a celebração do negócio e, com o implemento da condição, resolve, acaba a obrigação. Mas observe que a obrigação, nesse caso, surge desde a celebração do ato. Eu vou pedir para o Vitor colocar lá para nós um quadro para que eu possa desenhar um esquema, para que vocês possam entender um exemplo tributário de uma condição resolutória ou resolutiva importante para a gente entender esses artigos conjuntos, o link desses 2 artigos, 116 e 117 do Código Tributário Nacional. Muito bem, então vamos lá. Vocês, eu não sei se já ouviram falar num procedimento chamado substituição fideicomissária. Olha que nome bonito. Você já pode dizer: olha, aprendi substituição fideicomissária. O que é a substituição fideicomissária? Ela está nos artigos 1951 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Como é que funciona? Vamos lá. O que é isso daqui?
E aí, Vitor, o que é isso aqui? É uma mulher grávida. É uma mulher grávida. Muito bem. Está lá o bacuri para nascer. Aqui tem um indivíduo que é o testador. Ele quer deixar em testamento um bem para o bacuri, o menino que ainda não nasceu. Não tem como fazer isso. Então, o que ele faz? Ele, testador, nomeia um cara de tal forma que, ao morrer, o testador morreu, está morto o testador. Ao morrer o testador, o que acontece? Aquele imóvel é transmitido ao indivíduo chamado fiduciante. É o chamado fiduciante. Este indivíduo chamado fiduciante, ele passa a ter a propriedade do imóvel sob condição resolutória. Por que sob condição resolutória? A propriedade, porque ele vai perder a propriedade lá na frente, porque o testador determinou que no nascimento do bacuri, ou quando ele completar 18 anos, ou quando ele se formar em nível superior, quem vai determinar o momento é o testador, do testamento que fizer. Mas neste momento determinado pelo testador, o fiduciante tem que transmitir ao fideicomissário. Só para que vocês entendam do que se trata, ninguém precisa decorar esses aspectos todos, mas o fideicomissário é o indivíduo, é o beneficiário lá do imóvel final. Então, o fiduciante vai transmitir ao fideicomissário quando no nascimento, quando completar 18 anos, enfim, quando se formar em nível superior, quando o testador tiver determinado. Muito bem. Este nosso indivíduo fiduciante, esse indivíduo fiduciante, ele tem a propriedade sob condição resolutória. Por quê? Porque ele vai perder essa propriedade mais na frente. Ele já tem a propriedade, mas está sob condição resolutória que pode perder no nascimento, por exemplo, do bacuri. Ora, acontece que, de acordo com o artigo 117, inciso 2º, estando sob condição resolutória, a obrigação surge imediatamente. Então, é como se não estivesse sob condição. É como se não estivesse sob condição. Esse fiduciante, embora tenha a propriedade resolúvel, a propriedade sob condição resolutória, ele vai ter que pagar o IPTU normalmente. Normalmente. Porque na condição resolutória ou resolutiva, a obrigação surge imediatamente. E quando ele transferir para o fideicomissário, aí, lógico, acaba a obrigação do IPTU para ele e começa lá para o fideicomissário. Então, Vitor, volta para nós lá para o nosso slide. Vamos voltando a imagem para mim, o Vitor vai voltar lá para o nosso slide, para que a gente possa identificar novamente, verificar exatamente como é que funciona com aquela imagem do fato gerador sob condição suspensiva e do fato gerador sob condição resolutória, ou seja, quando que surge a obrigação tributária nas duas hipóteses, em se tratando de fato gerador sob condição suspensiva e em se tratando de fato gerador sob condição resolutória. Então vamos lá. Na condição suspensiva, vai surgir com implementa a condição, e na condição resolutória, desde a celebração do ato ou da prática do ato. Portanto, o fato do fiduciante ter a propriedade resolúvel sob condição resolutória, porque pode perder lá na frente, não significa nada para o direito tributário. Então, observe que a condição resolutória para o direito tributário é como se fosse uma situação de fato. Não interfere em nada, na verdade, com relação à obrigação de pagar. Agora, na medida em que nasceu o bacuri lá, o fideicomissário, ou no momento em que o testador tiver determinado, aí sim vai acabar a obrigação do fiduciante, porque ele vai deixar de ser proprietário
e a propriedade passa para o fideicomissário. Mas voltando à imagem para mim, muito cuidado que isso tudo que eu estou falando, não se esqueçam da expressão do artigo 117, salvo disposição de lei em contrário. Então o legislador pode perfeitamente estabelecer uma disposição em contrário, porque o CTN lhe dá essa abertura, abre essa brecha para ele. Legal? Muito bem. Mas já que falamos aqui na condição suspensiva, que é aquele exemplo que eu dei, que a indústria manda um produto para um parque de exposições, então a obrigação só vai surgir com o implemento da condição, que é a venda lá na exposição. É importante que a gente faça aqui um link com o artigo 105 do CTN, que nós vimos lá no módulo anterior, legislação tributária. Para sabermos se houver uma mudança da legislação entre a saída do produto da indústria e a venda no parque de exposições, qual a legislação a ser aplicada? Isso nós já vimos no artigo 105 e vamos reforçar agora fazendo esse link, puxando o artigo 105. Então vamos lá. O artigo 105 determina que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos faturadores futuros e aos pendentes. Assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Então, minha gente, se ao ocorrer a celebração do ato ou do negócio, a saída do produto da indústria, estava em vigor uma legislação A, e ao ocorrer o implemento da condição, o implemento ficou com O separado ali, ao ocorrer o implemento da condição, então, já sob a vigência da legislação B, conforme nós estudamos no artigo 105 do CTN, a nova legislação aplicar-se-á ao fato gerador pendente e, portanto, será aplicada a nova legislação B, porque a legislação aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Muito bem. Voltando para o Borbinha, eu pulei propositalmente para fazer essa sequência dos artigos 116 e 117, que é fundamental, esse link com os dois artigos. Eu pulei o parágrafo único do artigo 116. O parágrafo único do artigo 116 é a chamada norma anti-elisão. O que é, em primeiro lugar, elisão? Elisão é uma forma lícita, legal, de se reduzir a carga tributária. E evasão é uma forma ilícita, sonegação, fraude, conluio. Muito bem. O parágrafo único do artigo 116 permite, nós vamos conhecer os detalhes, que a autoridade administrativa, não precisa ser autoridade judicial, a autoridade administrativa, desconsidere atos lícitos, mas praticados segundo o critério da autoridade, e esse é o grande problema, praticados com a intenção de dissimular, eclipsar, esconder o fato gerador. Então, esta é uma possibilidade real prevista no artigo 116, parágrafo único do CTN, que é a nossa norma anti-elisão. Esse é um detalhe fundamental sobre o qual nós vamos explicar tudo no nosso próximo encontro, mas sempre bom reforçar agora uma tese, de que a aplicação desse parágrafo único do artigo 116, que é a norma anti-elisão, depende de uma lei federal, lei ordinária, que regulamente o critério que a autoridade vai ter para desconsiderar aquele ato, para achar que naquela hipótese o contribuinte está dissimulando, eclipsando, escondendo um fato gerador. Esse critério é muito difícil, tanto é que essa lei ordinária que disciplina nunca foi publicada até hoje, o que torna o artigo 116, parágrafo único, pendente ainda de uma regulamentação por lei ordinária. Não é lei complementar, não, é por lei ordinária, conforme determina o próprio artigo 116, parágrafo único, mas que nós vamos
olhar com todos os detalhes no nosso próximo encontro. Até lá.